Então você não pode perder a paz. Veja comigo agora o Salmo 34, versículo 19. 34, 19. O que Davi está dizendo aqui? Muitas, não são poucas não, pessoal, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Não são poucas aflições, não são poucas, são muitas. Às vezes é na família, às vezes na saúde, às vezes nas finanças. Ô pastor, parece que o inferno me cercou. Não tem horas assim? Mas Davi disse ainda que um exército me cercar, que não foi um soldado que me cercou, foi um exército. Às vezes é um exército de Satanás que nos cerca, mas nós simplesmente não devemos se esmorecer, não podemos perder a paz. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Quer dizer, em Cristo você não nega Cristo, você não nega a palavra. Continuando, vamos para o livro de Jó. Você conhece o Jó? É antes de Salmos, capítulo 36, veja que versículo tremendo. O capítulo é 36, o versículo é 15. Jó foi aquele homem provado mais do que todos, irmão. Jó perdeu seus bens, perdeu sua família, Jó perdeu saúde, mas nenhuma hora ele se afastou de Deus. Continuou crendo que Deus estava. Que uma hora ele disse: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará. E sabe que uma hora Deus ia se manifestar, que Deus ia operar. Então mesmo não entendendo, ele dizia: Deus me deu, Deus me tirou, Deus não tinha tirado nada. E depois ele mesmo entendeu: o que eu mais temia me aconteceu. Ele entendeu que deixou a porta aberta. Bem, mas o Jó não se levantou contra Deus. Sabe que Deus uma hora ia agir. Agora, aqui não é o Jó falando, pessoal, nós temos que entender. Uma vez eu falei: rapaz, mas tem gente que crê no mundo. Ô pastor Jaime, um pastor seu aí, daqui da região tal, lá do Vale do Paraíba, ele falou assim, então Jó disse, não foi o Jó não, pastor, foi o Eliú, um amigo dele. Isso o pastor quer dizer livro de Jó, entendeu? Que o livro de Jó tem vários personagens, então são vários interlocutores aqui. Aí nós temos que entender. Aí o cidadão às vezes quer, já viu o pessoal arrumar, como é que diz? Coroa na cabeça de burro, né? Procurando coisa para implicar mesmo, mas porque eram várias reclamações que o cidadão fazia, qualquer coisa. Ô pastor, a igreja está assim, a igreja está assim, a igreja está muito gelada, a igreja está muito quente. Já ouviu a pessoa está assim, não, a igreja é muito quieta, é muito lenta, não sei o que, não, é muito barulhenta. O pessoal reclama de tudo. Aí eu falei para ele: não, foi o livro de Jó que o pastor quer dizer, é o livro de Jó, como aqui, 36, então é o livro de Jó, 36:15. Ao aflito, livra da sua memória, livra, pode ter certeza, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Olha o que Deus está dizendo para mim e para você. Ele faz isso, irmão, quer dizer, ele ouve, ele fala, preste atenção nele. Ele está dizendo: ao aflito, entenda bem, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. O que é isso? Você vai ouvir a voz de Deus naquele momento. Aquele momento que você está desesperado, veio uma palavra, pode ser com o pastor Jaime, com outro pregador, mas pode ser você mesmo lendo, pode ser o Espírito Santo fazendo você lembrar de um versículo, de uma palavra que um dia você ouviu, e aquela palavra te traz paz, aquela palavra te traz segurança, aquela palavra te traz confiança. Você está aflito, mas ele está dizendo para nós aqui, o que ele diz aqui? Ao aflito, livra da sua aflição. Olha que coisa profunda, hein? Ao aflito, livre da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Então fique atento no que Deus fala contigo, no que Deus está falando agora nessa mensagem ao seu coração. Mas tem mais, vamos para o Salmo 25:18. Ele perdoa, meu irmão, olha que coisa profunda. Salmo 25, versículo 18. Ele diz: olha para a minha aflição e para a minha dor, e perdoa todos os meus pecados. Porque quantas vezes você está orando a Deus, você está orando, e você lembra de um pecado, irmão, mas por que ficar, se a Bíblia diz, não te esqueça de nenhum dos seus benefícios? Ele perdoa o quê?
todos os seus pecados, todos, Salmo, isso aí é o Salmo 103, versículo 3, ele perdoa todo, não fique. Agora é claro, tem às vezes uma confusão, porque você já pediu perdão a Deus, você já foi até perdoado, e você diz, aí você nessa hora, você Deus, muito obrigado pelo perdão dos pecados, aí que você está dizendo que você já lembra, se é um ataque do inferno, você está dizendo que não vai dar ouvidos ao Deus, porque você foi perdoado, então você diz com Deus, você fala com Ele. Aí tem mais, pessoal, Salmo 119, o versículo é 143, porque o capítulo é grande, é o maior capítulo da Bíblia. Aí ele diz, Salmo 119, versículo 143, diz, aperto e angústia se apoderaram de mim, não obstante, os teus mandamentos são o meu. Lembra do que Pedro falou? Para você não ficar, porque vem a luta, vem a aflição, vem. Já o próprio mestre falou, olha, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quer dizer, você se anima nele, você lembra da mensagem, da pregação, e você sabe que aquilo ali não vai ser eterno, você entra em oração e combate, seja a doença, seja um mau pensamento, seja uma perturbação na mente, entende? Seja uma aflição na família, é um filho que entrou no álcool, um filho entrou nas drogas, é um marido que perdeu o juízo, é uma mulher que perdeu o juízo, e você então, como praticante da palavra, você se alegra na palavra de Deus, mas isso aqui não vai continuar, porque o Senhor me deu autoridade, o Senhor me deu o nome de Jesus contra todo mal. Então você não se apavora, você não perde a paz na aflição. Essa está sendo a nossa tônica hoje, repararam? Não perder a paz na aflição. Repito, eu sei que alguém pode dizer, é fácil, pimenta nos olhos dos outros é fresco, pastor, se fosse com você. Eu costumo brincar assim, eu não prego a minha vida, eu luto para viver o que prega. A pessoa diz, é que você não está no meu lugar, e eu brinco, nem você no meu. Então nós temos que praticar a palavra, viver a palavra de Deus. Para terminar essa parte aqui, vamos lá no Gênesis capítulo 41. Agora, meu irmãozinho, todo mundo quer crescer, não quer? Então tá bom. Veja que é José aqui, falando para nós. 41, versículo 52. Ele diz assim, e o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer aonde? Na terra da minha aflição. Mas você não quer, então não vai ter crescimento. Entenda, você vai crescer na terra da sua aflição. Veja, vamos comparar as coisas naturais, né, as coisas do mundo. Um time de futebol, né, ele se destaca quando? Quando ele joga com um time forte. Puxa, aí ele ganhou. Ou aquele jogador, ele apareceu, entenda bem, porque foi uma partida em que ele foi brilhante contra um time forte. Então ele apareceu. Mas o que você quer dizer? Não lute, não murmure quando você enfrentar lutas. Não procure, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar para aquilo acontecer. Mas se acontecer, você estando andando com Cristo, louve a Deus, se levante, entenda bem, diga, eu vou crescer nessa aflição. Qual a aflição? Não sei, pode ser a doença que apareceu. Você se levanta e diz, Jesus, obrigado pela tua palavra. Ela disse que Jesus já levou, que o Senhor já levou as nossas doenças. Então, em teu nome, essa doença que apareceu aqui em mim ou alguém da minha casa, está amaldiçoada, não vai prosperar, e seja valente. E aí ele diz, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Como é que é nele? Na palavra dele. Ele é a palavra, não se esqueça nunca disso. Jesus não era um homem que Deus tinha no céu, não era um bebê que Deus tinha no céu, não. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, ela se fez carne, pessoa humana, Jesus Cristo, e habitou entre nós. Quando você pensar em Jesus, não tem que pensar num homem, você tem que pensar na palavra. Paulo diz, ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo não o conhecemos deste modo. Agora, segundo aos Coríntios 5,16. Então nós temos que conhecê-lo como ele é, a palavra. Então é a palavra. Quando tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz. Na palavra você tem paz. Na palavra você tem paz. Você vê um filho nas drogas, aí você olha para a palavra, ele é herança do Senhor. Eu não aceito isso, está amaldiçoado em nome de Jesus. Pensa numa tentação na sua mente.
vem um pensamento pecaminoso, mas o senhor é um homem de Deus, o senhor é uma mulher de Deus. O que você faz? Por mais que aquilo seja até prazeroso, está amaldiçoado, eu sou morto para o pecado. Você falou que é a Bíblia, nele você tem paz. Quer dizer, você sabe que é errado, mas você fala, eu sou morto para o pecado. Romanos 6,2, você citou a palavra. A mesma coisa. O filho está no alvo, não está amaldiçoado desse vício. Mas amanhã ele continua. Não vou mudar a minha oração. Meu filho é herança do Senhor. Você se alegra nele. Na palavra você tem paz. É na palavra que você tem paz. Você não perde a paz. Vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra? Eu tenho a cola aqui, né? Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Primeira de Pedro, capítulo 4, versículo 1 de Pedro. Ninguém escreveu Pedro que escreveu a carta, tá? Primeira a Timóteo, Timóteo não escreveu carta, foi Paulo que escreveu a Timóteo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, só para você entender. Como a pessoa fala, segunda Samuel, não é segundo livro de Samuel, segunda porque aqui é a carta, pode falar segundo livro de Pedro, também pode ser, mas segunda carta, segunda epístola. 4:11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Ô meu irmão, fale. O que você falar, fale segundo as palavras de Deus. Não é o que eu vejo. Repito, o que eu vejo me traz aflição. Mas o que Deus diz me traz paz. Então, em vez de deixar a aflição me dominar, eu deixo a paz me dominar. Eu vejo o diagnóstico que o doutor me deu. É uma doença grave. Vou tomar o remédio que ele mandou. Vou fazer o tratamento que ele mandou, mas aí eu olho para aí, continuo tomando, até que eu tenha a paz vista também pelos homens, quer dizer, que eu vejo a cura vista pelos homens. Então eu vou lá, eu vou ficar aqui, tomo um remédio, repito, falo, mas diante de Deus, Deus, obrigado pela tua palavra, ela diz que eu fui curado pelas feridas de Jesus, essa doença, ela está amaldiçoada em nome de Jesus. Se é com a doença, repito, a mesma coisa com o vício do filho, do marido, da mulher, o que for, o temperamento difícil, você está orando para ele mudar, para ela mudar, você está na promessa, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então fique andando nas palavras que ele falou, andamos por fé e não por vista. O que eu vejo me traz aflição, mas o que Deus diz me traz paz. Você escolhe, vai ficar na aflição? Não, José cresceu na terra da aflição, ele via a aflição, mas sabia que Deus era com ele. Ele tinha uma convicção que Deus estava com ele, que o que Deus tinha revelado para ele iria acontecer. Então ele ficou firme, sendo caluniado, entenda-me, primeiro vendido pelos seus irmãos, depois caluniado por uma mulher, depois abandonado pelo amigo, mas ficou firme, até que veio a glória. Fique firme até você ver a glória de Deus. Meu irmão, não esmoreça. A luta pode ser grande e a vitória vai ser maior. Fica essa palavra. No mundo teremos aflições. O que eu vejo me traz aflição. Mas o que Deus diz me traz a paz. Então eu escolho ficar com aquilo que Deus diz, não aquilo que eu penso, não aquilo que alguém diz, mas aquilo que Deus diz. Eu permaneço naquilo que Deus diz, aquilo tem paz. É claro que direito não reclamado é direito inexistente. Reivindique em oração. Não esqueça que a oração é um julgamento, que você entra no julgamento contra o mal e você vai ver a glória de Deus.